Lendas brasileiras, talvez nem tão lenda assim, porque muita gente diz que foi real, que realmente aconteceu, e existe até registros na Igreja Católica de que o fato é real. Mas até onde é real, até onde é lenda, nós poderemos saber. A história de hoje vem sobre o padre Sintra e o demônio Chiquinho. Mas por que ele tem esse nome de demônio Chiquinho? Bom, diz a lenda que ele veio para buscar a alma de uma menina que na época tinha apenas 13 anos e que na verdade foi o seu pai que teria prometido ela em casamento caso ele ficasse rico. Vamos ver essa história direito? Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Bora para mais uma história para um sobrenatural. E essa lenda, gente, é uma lenda nossa, do nosso país. A gente tem que valorizar as nossas lendas, as nossas histórias também. Aqui no Brasil tem muita história interessante. Conheça Chiquinho, o capeta de Borda da Mata. História de possessão aconteceu no sul de Minas Gerais em 1953. Conheça a lenda da possessão em Borda da Mata. Em uma noite de abril de 1953, um homem apavorado invade a Basílica da Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, Minas Gerais. Ele solicitava um pronto atendimento espiritual a uma família residente em uma fazenda no bairro Ponte de Pedra. Segundo o homem, o local era assombrado com fenômenos sobrenaturais que estavam levando em pânico aos bichos e os humanos. Gritos, xingamentos, vultos, gargalhadas aterrorizavam a propriedade. O padre Sintra, que no futuro se tornaria monsenhor de maneira diligente, foi até o local e fez uma bênção que cessou as manifestações, pelo menos momentaneamente, mas o problema estava muito longe de ser solucionado. Não demorou para os sons estranhos ganharem outro status, quando uma das filhas do proprietário da fazenda recebeu em seu quarto a visita de uma figura demoníaca. A menina tinha apenas 13 anos. Estava sentada em sua cama quando a porta se abriu e uma figura maligna se apresentou, dizendo: "Meu nome é Chiquinho. Eu vim te buscar." A criatura possui a descrição do próprio capeta. O capeta, se o capiroto mesmo, que a Igreja Católica desenha para nós, né? E que ficou no imaginário popular das pessoas. Porque o capeta queria a filha do fazendeiro de Borda da Mata. Aqui há duas histórias, duas versões do porquê. Primeiro, a mais difundida é que o português, que é o pai da menina, havia prometido aos Sete Peles sua primeira filha caso ficasse rico. E realmente aconteceu, ele realmente ficou rico. Então, teria se concretizado o pedido que ele fez ao capeta e ele veio buscar, né, a sua promessa. A outra versão, que é a menos aceita, essa primeira versão é a mais aceita da história, né, de que ele teria prometido a filha em troca de ficar rico. Mas a outra versão é de que esse português foi beber com seus amigos depois de descobrir que a sua mulher estava grávida. Ao ser questionado sobre sua expectativa em relação ao sexo da criança, o homem teria dito que queria que fosse um menino, que seria um homem, e que se nascesse uma menina ele entregaria para o capeta. Voltando para a menina, que então nasceu, cresceu e estava então com 13 anos, o encontro dela com o capeta durou instantes, mas foi o suficiente para trazer pânico à família e à cidade, que denominou aquela figura demoníaca como o Chiquinho do capeta, o Chiquinho, o capeta da Borda. Uma nova visita do padre da Basílica Nossa Senhora do Carmo foi requisitada.
O padre Sintra solicitou então a avaliação do Frei Belchior, porque ele teria que fazer uma viagem de última hora naquela ocasião. Então ele chamou esse frei, que ele era experiente capuchinho italiano, que depois de uma visita ao local, confirmou a presença demoníaca. Antes de seguirem com o exorcismo, Padre Sintra levou à fazenda as autoridades do judiciário, civis e policiais para que observasse se tivesse algum tipo de golpe ou fraude, ou até mesmo se realmente era um caso de possessão, ou se alguém estava inventando, enfim. Porque para fazer exorcismo é muito complicado, e às vezes a pessoa nem está possuída de verdade, às vezes ela é da cabeça dela, e também poderia ser golpe, mas não era, o caso era real. O que houve foi muito mais aterrorizante, já que o grupo que foi lá ver se realmente era verdade, presenciou uma nova e agressiva manifestação de Chiquinho. Os fatos foram reportados ao bispo de Pouso Alegre, que autoriza então o ritual romano de exorcismo. O exorcismo de Borda da Mata era 23 de abril de 1953. Diferente da outra ocasião, ao iniciar a liturgia sagrada, uma entidade enfurecida se materializava. Liderado pelo Frei Belchior, o bem-sucedido exorcismo atravessou a madrugada e terminou no dia 24 de abril. Entre xingamentos e praguejos de Chiquinho, que estava irritadíssimo com a presença dos sacerdotes, dizem que o padre Sintra convenceu o capeta da Borda a beijar o seu crucifixo, que fez com que a criatura gritasse de dor, com muita dor, que foi ouvida por toda a cidade. Criou-se na época, inclusive, a mística de que o poder do crucifixo do padre Sintra era inabalável. O capeta, então, foi expulso da fazenda. Contudo, há quem diga que antes de Chiquinho se evadir do local, ele profetizou que assim que o padre Sintra morresse, ele voltaria. Padre Sintra lançou a braba em nome santíssimo. Olha, eu não consigo falar do jeito que ele falou, mas ele falou em latim, que em português quer dizer: em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te ordeno que diga quem é você. E Chiquinho não titubeou na resposta: eu sou o diabo. Ele seria o próprio diabo? Eu acho que esse Chiquinho tá mentindo, porque eu acredito que o diabo da Igreja Católica seria a entidade mais perigosa e mais poderosa do lado de lá. Então não seria só um exorcismo de um dia que resolveria esse problema. Da mesma forma que ele mentiu dizendo o nome dele que era Chiquinho, ele também pode ter mentido dizendo que era o diabo e ser só mais uma entidade ruim, um dos demônios, né? E falar que ele é o próprio capiroto. Eu não acredito. Eu acredito que seja uma entidade que se passou por ele. Porque, afinal de contas, se fosse o próprio, né, encardido lá, a coisa teria sido muito pior, muito pior. Se bobear, o exorcismo teria piorado a situação. Ele não teria saído assim porque beijou um crucifixo. Não mesmo. Há registros históricos do exorcismo relacionado à lenda do demônio da Borda. Esses registros foram documentados no livro Tombo da Paróquia de Borda da Mata. Segundo esses documentos, o padre Sintra, que mais tarde se tornou Monsenhor, foi um dos principais responsáveis por realizar os exorcismos na fazenda de Chiquinho. Os relatos descrevem que os exorcismos foram intensos, assustadores, com manifestações violentas e fenômenos inexplicáveis. Em um dos registros é mencionado que o padre Sintra, junto com outros padres, enfrentou uma voz estranha e cavernosa que se identificava como o demônio. Chiquinho, durante os rituais, a voz proferia palavrões, fazia ameaças, tornando o ambiente ainda mais aterrorizante. O ambiente ficava muito hostil, muito pesado, era muito ruim estar ali.
E a repercussão dos exorcismos realizados na década de 1950 em Borda da Mata foi significativa, causou um grande alvoroço na comunidade local. A história do demônio da Borda rapidamente se espalhou não apenas na cidade, mas também em regiões vizinhas, atraindo assim a atenção de curiosos e fiéis. Os relatos dos exorcismos conduzidos pelo Padre Sintra foram marcados por descrições de manifestações violentas, fenômenos inexplicáveis, o que aumentou ainda mais o medo das pessoas e, claro, deixava as pessoas ainda mais curiosas, porque elas queriam ir lá ver se era verdade. Muitos moradores acreditavam que a presença do demônio era real e que os exorcismos era a única forma de libertar a menina possuída. A igreja local ficou lotada durante os rituais, com muitos fiéis rezando e buscando proteção contra o mal. A mídia da época também cobriu o caso, embora de forma limitada devido às restrições e ao sensacionalismo que cercavam os temas sobrenaturais. A lenda do demônio da Borda se tornou uma parte importante do folclore local, sendo contada de geração em geração. A história continua a ser um lembrete dos medos e das crenças da comunidade naquela época. Infelizmente, não há muitos registros detalhados sobre o destino da menina após os eventos do exorcismo, que eu gostaria muito de saber como que essa menina tá, como que foi a vida dela depois desses acontecimentos, se ela casou, se ela formou família, enfim, não encontrei. Se você souber e for de lá, por favor, põe aqui nos comentários que eu até faça um vídeo contando o que aconteceu com ela, porque eu não encontrei. A lenda do demônio da Borda se concentra principalmente nos eventos sobrenaturais, nos exorcismos realizados na época, mas os detalhes sobre a vida da menina depois disso são escassos e envoltos em mistérios. Algumas versões da história sugerem que a menina nunca foi completamente libertada do demônio, enquanto outras dizem que ela conseguiu levar uma vida relativamente normal, embora marcada pelos eventos traumáticos. Com muitas lendas, os detalhes podem variar dependendo de quem conta a história. E essas histórias, né, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você se lembra que antes do Chiquinho ir embora, ele virou e falou assim pro padre: tá bom, eu vou embora, mas quando você for de arrasta para cima, eu volto. E ele morreu, né? Ele já faleceu. Mas dizem que sim, que ele voltou, que justamente depois que o padre faleceu, a fazenda, o local onde tudo aconteceu, voltou a ter esses fenômenos paranormais, voltou a ter gritaria, voltou a ter choro, palavrões, portas batendo. Então isso é o que a população local diz, que depois da morte do padre, ele voltou para lá e está aterrorizando o local até os dias de hoje. E aí, você acredita que isso seja lenda ou que isso seja verdade? Até onde pode ser verdade? Até onde pode ser lenda? Eu não acredito que a família tenha feito de forma a querer ganhar alguma coisa com isso, né? Porque vira e mexe a gente vai ver casos sobrenaturais que na verdade a família queria atenção para ela, da mídia, né? Para ganhar de alguma forma. Mas no caso dele não, ele já tinha enriquecido, ele não precisava dessa exposição para ganhar dinheiro, a não ser que tenha mais coisa escondida na história. Mas eu acredito que alguma coisa assim possa ser verdade, eu acredito que alguma coisa aconteceu com essa menina, até porque para a igreja autorizar exorcismo tem uns passos aí, né? Tem que cumprir alguns requisitos. Eu não sou católica, nunca fui católica, então se você for católico, você pode até contar aqui nos comentários. Não sei como funciona, mas eu sei que sim, precisa seguir alguns trâmites, né? A igreja precisa autorizar que exorcismo não é uma coisa que se faz assim. Não é como você, um padre ou um pastor, ir na casa de alguém e abençoar a casa. Não é bem assim, o negócio é mais complicado, né? Então, alguma coisa aconteceu. Se tudo é verdade, eu não sei. Diz nos comentários o que você acha. É ou não é verdade? Eu sei que muita gente até hoje tem medo do Chiquinho da Borda da Mata.
E você, teria medo dele? Bom, se ele for daquela aparência que colocaram, com certeza, se aparecer na minha frente materializado um negócio desse, com certeza eu me borrava de medo. Borrava mesmo. Nossa, tava com um na mão. É isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Aceito sugestão nos próximos vídeos. Você pode colocar aqui nos comentários alguma lenda que você queira ver aqui. Ou, se você tiver o seu relato, pode compartilhar conosco aqui. Será muito bem-vindo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.